Se você utiliza React Native e quer se manter competitivo no mercado global, essas são as 6 habilidades que você precisa dominar para sair na frente de 90% dos desenvolvedores. Mas antes de a gente falar dessas habilidades, um recado super especial. O treinamento profissional React Native está com um super desconto agora na Black Friday, somente nesse mês de novembro, depois o preço volta ao normal. Então, link aqui na descrição e confere, aproveita essa oportunidade e vem aprender o React Native com quem utiliza o framework no dia a dia, todos os dias por mais de 6 anos. Habilidade número 1, dominar o React e o TypeScript. Eles são a base de tudo. Então, se você ainda está escrevendo componentes gigantes com centenas de linhas e colocando tudo ali dentro desse componente, se o seu componente tem 4, 5 user effects, se você está tipando tudo com N, eu tenho uma notícia não muito boa para te informar. Você precisa voltar para a base, você precisa voltar para os fundamentos, você precisa entender e utilizar conceitos do TypeScript, como por exemplo generics. Você precisa entender as consequências de ter um monte de user effects dentro do seu componente e você precisa aprender a utilizar toda essa base para criar componentes reutilizáveis e escrever uma base de código saudável, porque um bom código ele começa com clareza, boa componentização e boa tipagem. A partir daí a gente consegue falar de projeto profissional. Fora isso, a gente está falando de projeto amador. Habilidade número 2, você precisa saber arquitetura no front-end. E eu falo especificamente do front-end porque quando a gente fala de arquitetura ou pesquisa sobre arquitetura, a gente vê muita coisa falando de back-end, né? Muita gente acha que front-end, seja web, seja mobile, não precisa de arquitetura, mas os tempos mudaram. As aplicações front-end, elas estão cada vez mais complexas. E se você acha que a arquitetura é simplesmente organizar os arquivos dentro da pasta de uma forma bonitinha, você está completamente errado. Você precisa entender as camadas dentro da sua aplicação front-end, saber separar as responsabilidades de cada uma delas e fazer com que elas se comuniquem de forma efetiva. Então, aplicar conceitos como separação de responsabilidade, inversão e injeção de dependências não são exclusividades do back-end. Você precisa aplicar esses conceitos no front-end. Você precisa aprender a separar essas camadas para criar, de fato, um projeto profissional que vai ser fácil de escalar, fácil de testar e que vai ser fácil também das outras pessoas entenderem. Habilidade número 3, você precisa publicar um app na loja, né? Seja na App Store para iOS ou na Play Store para Android. Eu sei que isso geralmente exige, né, algo a mais, por exemplo, você ter acesso a uma conta para publicar, mas pensa que um desenvolvedor mobile que trabalha com React Native, que nunca publicou um app, é como um jogador de futebol que ele de fato nunca entrou em campo. Ele está ali treinando, mas o que ele construiu não chegou na mão final do usuário. E talvez você já trabalhe em um projeto onde alguém já fez a publicação, já passou por aquele processo de criar, de subir a primeira versão para a loja, mas faça um esforço para você entender como esse processo funciona, porque é só quando você faz esse processo de ponta a ponta, desde pegar um projeto ali no início, o design, construir as telas e passar pelo processo de você fazer o build, você saber como compila um app, saber as saídas, né, os arquivos que você tem que mandar para a loja, você entender as exigências do Google e da Apple, você fazer uma submissão e eles recusarem, você tem que ler a documentação e ajustar o seu app. Tudo isso é experiência de campo de batalha para desenvolvedor React Native. Então, se você trabalha com React Native em 2025, você precisa de alguma forma publicar pelo menos um app na loja. Talvez você não publique nas duas. Se conseguir publicar nas duas, ótimo, mas tenta pelo menos publicar na Google Play, que é um pouquinho mais barato e um pouco mais acessível. Isso com certeza vai fazer total diferença na sua carreira, no seu entendimento do que é o desenvolvimento de um aplicativo e também no seu currículo quando você estiver procurando uma oportunidade. Habilidade número 4, você entender e saber criar pipelines de CI/CD, Continuous Integration and Continuous Deployment, ou seja, automatizar esses processos que eu acabei de falar, processos de build, processo de submissão para a loja e também testes automatizados, né, para ter certeza quando alguém do seu time fazer um pull request e quiser mergear esse pull request, você ter certeza que não tem nada ali sendo quebrado. E essa habilidade é tão importante que eu digo que é o ponto de virada de um desenvolvedor pleno para um desenvolvedor sênior. Eu até aceito um desenvolvedor pleno React Native não ter muito conhecimento ou não ter conhecimento algum em CI/CD, mas se você se diz um desenvolvedor sênior ou quer ser um desenvolvedor sênior, você precisa entender e você precisa saber criar pipelines de CI/CD. E sempre quando eu falo de CI/CD, as pessoas já vêm me perguntar: Lucas, qual é a melhor plataforma? Qual eu utilizo? Tem GitHub Action, tem a Bitrise, agora tem a Expo Application Server, qual eu utilizo? Não existe melhor ferramenta, existe aquela que se adapta
adapta melhor ao seu projeto. Por exemplo, no meu treinamento profissional React Native, o nosso app de CLI, a gente constrói a pipeline utilizando o GitHub Action e o Fastlane. E no app de Expo, a gente constrói a pipeline com o EAS, né, o Expo Application Service, porque ele já tem bastante coisa pronta, abstrai muita coisa ali pra gente e já tá tudo dentro do ecossistema do Expo. Então você vai sempre ter que analisar o projeto ali que você tem em mãos. Outra plataforma muito boa também é a Bitrise, que ela é bastante focada ali na parte mobile. Então você precisa pelo menos conhecer alguma dessas plataformas e estar familiarizado com esse processo de CI/CD. Habilidade número 5, você precisa entender e estar familiarizado com o ecossistema do Expo. Há mais ou menos um ano atrás, o React Native anunciou que o Expo é o framework oficial da plataforma, ou seja, a forma que eles recomendam para começar. E muita gente, como eu, que começou com o React Native lá atrás, tinha ou até tem ainda um certo preconceito com o Expo, porque realmente tinha bastante problema, bastante limitação, mas a plataforma evoluiu bastante, ela evoluiu muito e hoje o Expo ele não é mais visto somente como um framework, uma ferramenta para você testar, mas sim para você colocar apps em produção, apps profissionais, apps de médio e grande porte na mão do usuário e o Expo consegue te ajudar de ponta a ponta. Existem diversas coisas dentro do ecossistema do Expo, como por exemplo o Expo Application Service, que são os serviços de build, de CI/CD, mas você tem ferramentas como por exemplo o Expo Router, que é a nossa lib deles de navegação, que traz uns recursos bem interessantes. Você tem o Expo Updates, que é o Over the Air, né, onde a gente consegue atualizar o app sem mandar para a loja, o que é uma vantagem muito grande. E hoje o Expo é não a única, mas vamos dizer a principal ferramenta que domina o mercado mobile quando a gente fala de atualizações Over the Air. Então você precisa estar familiarizado com esse ecossistema. Eu tenho visto cada vez mais empresas utilizando e pedindo, né, em vagas, tanto no Brasil quanto no exterior, seja aqui na Austrália, nos Estados Unidos ou na Europa. Então, se você não quiser ficar para trás, você precisa estudar Expo. Habilidade número 6. Essa vai parecer um pouco contraditória com o que eu acabei de dizer, mas você precisa conhecer a parte nativa. Sim, o Expo ele vai abstrair muita coisa para você, mas você ainda precisa ter um conhecimento nativo, porque nem tudo que você vai fazer, o Expo vai abstrair para você. E mesmo quando o Expo abstrai, é importante que você entenda o que está acontecendo por debaixo dos panos para se acontecer algum problema, você conseguir resolver e não ficar refém de uma plataforma. Outra coisa muito interessante é que em algum momento você vai ter que integrar alguma ferramenta nativa, seja uma SDK de terceiro ou acessar alguma API do dispositivo que você não consegue ter acesso ali ou com o Expo ou com qualquer outra ferramenta. Você vai precisar de algo bem customizado para o seu projeto e você vai ter que sujar as suas mãos ali na parte nativa. Você não precisa ser um especialista em Kotlin ou Swift. Se você souber essas linguagens, ótimo, isso vai melhorar ainda mais o seu currículo, mas quando eu digo conhecimento da parte nativa, eu quero dizer você precisa conhecer como o React Native ele se comunica com essa parte nativa, como o processo de build funciona, se você for integrar uma ferramenta, como é que essa integração, como é que você consegue fazer essa integração, você está familiarizado com ferramentas de desenvolvimento nativo, você conseguir abrir o seu projeto React Native dentro do Xcode ou dentro do Android Studio. Então, quanto mais conhecimento ali nativo você tiver, mais vantagem vai ser ali para sua carreira e apesar de a gente ter o Expo, ainda é uma habilidade muito importante. E se você quiser evoluir em todos esses tópicos que eu acabei de falar, confere o meu treinamento profissional React Native. A gente tem projetos feitos com o CLI, onde você vai ter um pouco mais de contato com essa parte nativa. E a gente tem também um projeto feito com o Expo para você se manter atualizado e utilizar todas essas ferramentas que eu comentei. Expo Router, Expo Update, você vai aprender a publicar o app de ponta a ponta. E essa lista que eu fiz, ela não foi simplesmente para eu promover o meu curso, né? Porque tudo que eu acabei de falar tem no meu curso, mas foi justamente ao contrário. Eu coloquei no meu curso tudo que eu vi ao longo da minha carreira, ao longo desses mais de 6 anos trabalhando com React Native, que o desenvolvedor profissional ele precisa conhecer. Então o que você vai acompanhar ali no profissional React Native não é o conteúdo de alguém que tem um canal no YouTube e decidiu falar de React Native. Não, é alguém que está no campo de batalha. Hoje em dia, eu ainda estou trabalhando profissionalmente com React Native, então eu aprendo no meu trabalho no dia a dia, seja novos conceitos, novas ferramentas, eu me atualizo e eu pego tudo isso e eu trago para os meus alunos no profissional React Native. A gente está com uma super promoção agora em novembro por conta da Black Friday, um desconto de mais de R$300 no nosso treinamento onde a gente tem o CLI e o Expo, então você vai acessar os cursos de CLI, de Expo e também vai ter acesso a um curso gratuito de TypeScript para você ter uma base muito boa em TypeScript, mas se você quiser só aprender a parte mais atual, a parte de Expo, a gente também tem só a parte de Expo que você pode acessar e também está com preço super especial agora na Black Friday, tá bom? Então, link aqui na descrição do vídeo, aproveita essa
essa promoção, porque depois de novembro não vai estar mais o mesmo preço, tá bom? Por esse vídeo é isso, muito obrigado por acompanhar, valeu e até a próxima.